Olá, alunos! Vamos continuar agora a nossa aula iniciando a nossa conversa sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Então, o que é movimento retilíneo uniforme? Movimento, você pode pensar em velocidade, retilíneo é em linha reta e uniforme é um padrão, ela é constante. Então, é velocidade em linha reta que não muda. Esse é o movimento retilíneo uniforme. Então, vale a pena a gente lembrar que eu tenho que calcular o ΔS, né? E o deslocamento é dado pela posição final menos inicial, tá? Então, esse delta aí, esse símbolo desse triângulo é uma letra do alfabeto grego, que é a letra D, de diferença, tá? Então, toda vez que eu tiver delta alguma coisa, eu vou pegar essa coisa final menos inicial. Então, vamos a um exemplo aqui. Então, imagina que eu tenho a posição, essa posição aqui é 5 e essa posição aqui é 15, tá? Então, quem é o ΔS aqui nessa primeira figura? 15 menos 5, opa, que dá 10, porque eu peguei o valor final menos o valor inicial. Agora, para essa figura aqui, ó, o valor inicial é 15 e o final é 5. Então, aqui é 5 menos 15, que dá menos 10, tá? Menos 10. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque vetor, né, como a gente viu na aula passada, o vetor, ele é uma grandeza que o sinal identifica se está para a direita, aqui igual nesse primeiro caso que é para a direita é positivo, ou se está para a esquerda, que para a esquerda é negativo. Então, a gente vai estudar dois tipos de movimento nesse bimestre. O primeiro movimento é o movimento retilíneo uniforme, tá? Chamado de MRU. Movimento, a gente está falando de velocidade. Retilíneo é linha reta. E uniforme é uma coisa padronizada, que não muda. Então, MRU, né, movimento retilíneo uniforme, é velocidade em linha reta que não muda. Então, essa é a primeira característica desse movimento. A velocidade, ela é constante, tá? Então, eu não preciso falar mais em velocidade média, eu não preciso chamar de velocidade média, já que a velocidade só tem uma só, tá? Já que ela é constante. Então, eu vou falar que a velocidade é dada por deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá? Essa velocidade tem que ser diferente de zero, tá? Senão não tem movimento. A segunda característica é a aceleração nula. Claro, a gente viu no bimestre passado que a aceleração é uma grandeza responsável pela mudança da velocidade. Se a velocidade é constante, não pode ter aceleração. E a terceira característica é que o objeto, né, que está se movendo, o móvel, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. O que significa isso? Significa que a cada segundo, o objeto se desloca 2 metros, tá? Então, ó, no primeiro segundo, ele anda 2 metros. No segundo, 2 metros. Terceiro segundo, 2 metros, tá? Então, por causa
né? Ao analisar a unidade é muito importante por causa disso. O que significa a unidade da velocidade? Né? Significa o quanto de distância ele está percorrendo a cada unidade de tempo. Então, se aqui é metro por segundo, são tantos metros a cada segundo. Poderia ser também quilômetro por hora, né? Então, 50 quilômetros por hora. Então, a cada 1 hora, ele vai, né, se deslocar 50 quilômetros. Então, a gente pode caracterizar esse objeto que está se movimentando com a função horária do movimento. Como a gente vai fazer isso? A partir da fórmula da velocidade, a gente vai, então, abrir essa fórmula. Então, em vez de colocar V igual a ΔS sobre ΔT, nós vamos colocar, né, S menos S0 no lugar do ΔS e T menos T0 no lugar do ΔT. Se a gente considerar que o tempo inicial é 0, né? Se a gente considerar que a gente começou a contar esse movimento a partir do T0 igual a 0, a gente pode jogar esse T0 fora e vamos ter V igual a S menos S0 sobre T. O T está do lado direito dividindo. Eu vou passar ele para o lado esquerdo multiplicando. V vezes T igual a S menos S0. E agora eu vou organizar essa fórmula, né? Eu posso espelhar. Se eu colocar tudo da direita para a esquerda e, ao mesmo tempo, colocar tudo da esquerda para a direita, eu não preciso me preocupar com o sinal. Então, vai ficar S menos S0 igual a VT. E aqui eu tenho a função horária do movimento. Gente, não precisa gravar esse passo a passo. O que você tem que gravar é isso aqui, ó, a função horária do movimento. A função horária do movimento, ela analisa como a posição do objeto varia com o tempo, tá? Então, esse valor aqui, esse valor aqui muda com o tempo, né? Mas para você saber a posição do objeto, como ela está variando com o tempo, você precisa saber esses dois valores iniciais aqui, o S0 e o V. A partir do momento que você sabe a posição inicial e que você sabe a velocidade do objeto, você pode calcular qualquer posição se você souber o tempo, ou qualquer tempo se você souber a posição, tá bom? Lembrando aqui as unidades, né? Se a gente usar a posição em metro e o tempo em segundo, a velocidade vai ser metro por segundo. Se a gente usar a posição em quilômetro e o tempo em hora, a velocidade vai ser quilômetro por hora. E vale lembrar a taxa de transformação. Quando eu quero passar da unidade grande para pequena, ou seja, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E o contrário, né, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, vamos entender agora o que é essa função horária, né? Então, a gente tem aí o exemplo de uma função horária de um carrinho. Aqui embaixo, nós temos a régua da estrada, tá? Do local onde ele está se movimentando. Olhando essa função horária, eu consigo identificar, ó, que eu posso analisar qual posição ele está de acordo com o tempo. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei qual é a posição inicial do objeto e sei qual é a velocidade dele. Você já viu isso? E você já percebeu qual é a posição inicial e qual é a velocidade? Então, vamos olhar passo a passo esse slide para ver como a gente vai descobrir. O primeiro passo é você comparar a função genérica S igual a S0 mais VT
com a função que você sabe que é do objeto. Então, a de cima é a do objeto e a de baixo com a função genérica. E aí você vai identificar o seguinte: quem é que está no mesmo lugar que o S0 da função genérica? É o menos 2. Então, a posição inicial, ou seja, a posição que o objeto está no tempo 0, é menos 2, tá bom? Agora, para eu achar a velocidade, eu tenho que ver quem é que está no lugar do V, da letra V, da grandeza velocidade. Então, a velocidade desse objeto, ela é para a direita, já que é positiva, e tem a intensidade de 2 metros por segundo, tá bom? Gente, cuidado! Se tivesse um sinal aqui, ó, menos 2 também na velocidade, a gente teria que levar em consideração o sinal, tá? Agora, a partir dessa função horária, nós podemos achar qualquer posição se a gente souber o tempo. Então, como a gente vai fazer isso? Aqui ele está perguntando o seguinte: olha, qual a posição quando o tempo é igual a 3 segundos? O que você vai pegar? Você vai pegar a função horária desse objeto e no lugar do tempo, você vai colocar o tempo que ele deu, 3 segundos. Então, é S igual a menos 2 mais 2 vezes 3, menos 2 mais, eu sempre tenho que fazer na equação primeiro a multiplicação, eu não posso somar aqui com esse, né? O menos 2 com o mais 2, eu tenho que primeiro multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, depois eu faço subtração. Menos 2 mais 6 igual a 4 metros. Então, na posição 4, ele continua com a mesma velocidade, já que é um movimento retilíneo uniforme, mas ele vai estar na posição 4 metros quando o tempo for 3 segundos, tá? E agora, nós vamos fazer a conta de qual o valor de tempo, né? Em que tempo ele vai estar na posição 10 metros, tá? Como a gente vai fazer? Da mesma maneira, só que dessa vez o S a gente vai ter o valor e o T vai ser a incógnita. Então, no lugar, né, do S, eu boto 10 e vai ficar 10 igual a menos 2 mais 2T. E aí eu vou passar esse 2 que do lado direito está subtraindo para o lado esquerdo e ele vai somar. Então, 10 mais 2, 12, igual a 2T. Esse 2 vai passar para o outro lado, se de um lado se de um lado multiplica, o outro divide, 12 sobre 2 é igual a T. Então, T vai ser igual a 6 segundos. Então, ó, quando o tempo é igual a 6 segundos, a velocidade é a mesma, já que é um movimento retilíneo uniforme, e a posição dele é 10 metros, tá? Então, a gente vai fazer bastante exercício na próxima aula. A nossa próxima aula vai ser só de exercício, para a gente poder identificar a maneira que esse conteúdo pode cair na avaliação de vocês, tá? Então, juntamente com esse vídeo, eu espero que o Carlos das Delícias não esteja atrapalhando a nossa aula, que está passando agora aqui na rua. Então, juntamente com essa aula, eu vou disponibilizar para vocês um material dessa primeira parte, desse primeiro tipo de movimento que a gente vai estar analisando, que é o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Lá também vai ter exercícios, que são os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula, tá ok? Um abraço para vocês, se cuidem e até semana que vem.